Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos tratar, dentro dessa série de análises que temos feito sobre a série Shogun de 2024, o episódio 9. O episódio 9 é um dos mais importantes da série, é o Céu Carmesim, e é justamente o ponto de culminância de todos os conflitos políticos, de todos os conflitos culturais e entre os clãs que vão sendo mostrados ao longo da série. E, como disse, vai ser realmente um dos pontos culminantes dessa série. Ele prepara também o grande desfecho da temporada 1, que é no episódio 10, que é o episódio último. Então, nesse episódio, basicamente, o Toranaga não aparece, ele fica em segundo plano, e em primeiro plano fica a Mariko, o Yabushige e o Blackthorn, que a gente sabe que no episódio 8 terminou também justamente com os três, o Yabushige e o Blackthorn achando que o Toranaga estava vencido e por isso vão cuidar, digamos assim, dos seus próprios interesses. E aí eles se dirigem lá para Osaka para ter uma audiência com o Ishido. Ao mesmo tempo, o Toranaga usa a Mariko como peça estratégica dentro do chamado Céu Carmesim, que é o que ele quer implantar, quer dizer, uma guerra contra Osaka e o Ishido. Então ele usa a Mariko para fazer a parte de intérprete com relação ao Yabushige e o Blackthorn, e ao mesmo tempo colocar os interesses dele lá dentro do palácio do Ishido em Osaka. Então, falando de uma forma bem breve do contexto, o Toranaga, e aqui fazendo uma síntese dos últimos episódios, o Toranaga ele está aguardando aparentemente, ele está derrotado, boa parte do seu exército foi destruído pelo terremoto em episódios anteriores, o meio-irmão dele, o Saek, o traiu, porque recebeu do Ishido uma cadeira de regente, que aliás era a cadeira do Toranaga, lá dos cinco regentes, e ele perdeu o melhor amigo, o Hiromatsu, que comete o seppuku, o que depois a gente fica sabendo que era um plano dos dois. Então o Toranaga ele realmente está apostando todas as fichas, e os que estão ao lado dele também. O Hiromatsu aceita morrer em prol dessa causa, ou seja, de um benefício do clã dele, que era o clã dos Minoaras, e cujo líder é o Toranaga. Então, eventos bem dramáticos. Essa série ela tem justamente esse lado, ela tem um crescendo em termos de eventos dramáticos. Ela não cai na mornidão. Ela começa justamente colocando todos os problemas, todas as questões, questões geopolíticas, questões de conflitos entre clãs no Japão do período Edo, e os episódios que vão se sucedendo vão aumentando essa tensão. De forma que, na minha opinião, entre esses 10 episódios, hoje vamos tratar do 9, a série conseguiu alcançar um alto grau de dramaticidade e prender a atenção do público de uma forma muito grande. Então lá em Osaka, o Yabushige e o Blackthorn, eles estão dentro do contexto de que acreditam que o Toranaga se rendeu, que o Toranaga está perdido. E aí, basicamente, o Yabushige vai tentar uma audiência com o Ishido para tentar salvar a sua vida. E para isso ele leva o Blackthorn, que por sua vez quer resgatar a tripulação dele e o navio dele, o Erasmus, e eles fazem uma espécie de aliança inusitada para benefício mútuo. Porém, é uma aliança bem difícil, porque o Ishido não aceita. Bom, a performance de Mariko. Mariko vai confrontar o Ishido no salão de audiência com descrição e coragem. Ela vai justamente colocar lá, e esse é o plano do Toranaga, de que o Ishido, na verdade, é um tirano e está mantendo todos como prisioneiros no palácio. Tanto a família do Toranaga, que ainda está lá, entre elas uma consorte dele, que teve um filho dele, assim como os outros regentes. Lembremos que desde o início haviam 5 regentes que foram escolhidos pelo Taiko,
que era o antigo governante do Japão, até que seu filho se tornasse o novo Taiko, quando ele completasse 16 anos. Então esses regentes deveriam ter poder igual entre si. Mas o Ishido realmente tomou todo o poder e fez com que os outros ficassem reféns no palácio. E a forma como a Mariko, nesse episódio, ela confronta, de uma forma bem discreta, porém com bastante coragem, é justamente para deixar isso visível. Deixar visível principalmente para a elite japonesa que estava lá em Osaka, para as famílias que têm alguma influência e poder político ou poder de influenciar aquela situação, deixar claro que o Ishido ali na verdade é um tirano, está mantendo, transformou o palácio dele numa grande prisão. O destaque aqui é a disputa poética com a Oshiba, Lady Oshiba, que é a mãe do garotinho que vai se tornar o futuro Taiko. Então, ela está no palácio, está defendendo os interesses do seu filho, tem que se aproximar do Ishido, e ela sabe que o Ishido futuramente vai tentar destronar o garoto, porque o Ishido quer o título dele. Então ela tem uma disputa poética nesse momento aí com a Mariko, porque as duas eram amigas de infância. E aí dentro de todo aquele contexto de uma descrição, de uma reverência contida, mas ao mesmo tempo corajosa o suficiente para afrontar o Ishido, as duas, à sua forma, cada uma de um jeito, principalmente a Mariko, conseguem fazer esse confronto. A Mariko ela tenta sair do palácio, justamente com o restante da família do Toranaga, entre elas algumas mulheres, e a consorte dele, que havia tido um filho, e ela vai com alguns soldados se dirigindo ao portão. E aí onde tem uma das cenas mais dramáticas da série, acredito que não é tão dramática quanto a morte do Hiromatsu, mas tem uma cena bastante dramática em que os guerreiros samurais que estão com a Mariko lutam até a morte para tentar abrir caminho e ela conseguir sair do palácio. Ela queria sair do palácio, levar a família do Toranaga para ele, que estava em Edo, mas são impedidas. O plano basicamente dela, ela sabia que poderia não conseguir sair do palácio, mas ela queria com isso justamente provar que o Ishido era um tirano e estava mantendo eles presos. Ou seja, quando ela tenta sair e é impedida de sair, ela mostra que o Ishido está mantendo todos presos, o que ele nega. Mas com isso ela enfraquece o poder dele, porque as famílias, a elite japonesa, digamos assim, daquele início de século XVII, passam a ver nele um tirano e não propriamente um líder sábio, um líder justo. Né? Essa cena é bem dramática. A Mariko, inclusive, chega a pegar uma arma lá e lutar contra os vários soldados, mas não consegue, eram muitos. E aí ela diz que como não conseguiu realizar a tarefa que o seu Lorde Mestre pediu, que é o Toranaga, ela vai cometer o seppuku, ou seja, que é o suicídio assistido. Ela pede para o Lord Kiyama para ser o que ele chama de segundo. Basicamente, o seppuku era a pessoa se cortava com uma adaga, mas não morria, né? Então haveria a figura do segundo que deceparia a cabeça. É um ritual que é bastante mostrado na série e que é uma situação clássica dentro da cultura japonesa, uma situação bastante difícil para nós ocidentais entendermos, tem uma lógica própria dentro da cultura japonesa, e a série mostra isso ainda ali dentro do período Edo. É interessante essa questão do seppuku da Mariko, porque mostra, eu acho que sintetiza bem o quanto essa personagem é interessante, no sentido de que ela é cristã católica, mas também está ligada ainda às tradições japonesas, ao shintoísmo japonês. Então, quer dizer, ela pede, em um dado momento, que o Kiyama, que é um dos regentes e é cristão também, seja o segundo dela, ou seja, o cara que vai decepar a cabeça dela, porque ela não pode cometer suicídio, porque, segundo as tradições católicas, aquele que comete suicídio vai direto para o inferno. Ou seja, é bastante contraditório, é ambíguo, porque, por um lado, ela não enxerga isso como suicídio, porque quem a mataria ao final seria um outro, que é o chamado segundo.
mas ao mesmo tempo ela está propiciando o tirar de sua vida, o que é suicídio. Então, isso encapsula, digamos assim, vamos usar essa palavra, encapsular, bem a forma como esses aspectos culturais foram bastante complicados para os missionários católicos. Os missionários católicos que chegavam em culturas radicalmente diferentes, aqui no caso a cultura japonesa, tinham que se deparar com esse tipo de situação, né? O que mostra o quanto esse processo de aculturação não era tão simples. No final do episódio, então, acontece um ataque de shinobis, que são os famosos ninjas que a gente conhece aqui no Brasil. Esses shinobis, eles não são mostrados da forma idealizada, como geralmente a gente enxerga os ninjas no Brasil, né? Geralmente aqui no Brasil a gente tem uma visão de que o ninja, o shinobi, é um sujeito quase com superpoderes, ou então uma figura parecida com o Naruto e os personagens lá desse anime, o Naruto, né? Mas não, lá eles mostram os shinobis com uma visão que eu acho bastante realista. Eles eram como se fossem mercenários, assassinos contratados, pessoas que tinham a arte da infiltração, né? A gente aprende a ver pelos filmes, muitas vezes, os ninjas, os shinobis, com aquelas bombinhas que explodem, sai uma fumaça e eles desaparecem. Quer dizer, são quase seres sobrenaturais, né? Realmente lá mostra essa arte da infiltração, mas uma infiltração que ocorre muito porque eles sabem trabalhar a questão da luz e da sombra. Eles conseguem realmente se esconder e com isso utilizam, aparece a clássica cena do uso da Shuriken, que é a estrelinha, né? Estrelinha dos ninjas, e eles vão para tentar matar a Mariko. Mas ela consegue fugir, foge junto com o Blackthorn. A Mariko ela não cometeu o seppuku, porque na última hora o Ishido deixou eles partirem. Deixou eles partirem. O Ishido diz que vai deixá-los partir, porque haviam alertado a ele que ele estava meio que num beco sem saída, só voltando um pouco aqui. Se ele não deixasse ela ir embora, lá para Edo, onde está o Toranaga, iriam dizer que ele era um tirano, que estava mantendo o pessoal preso. Ao mesmo tempo, se ele deixa sair, os outros famílias, clãs, os outros regentes vão também tentar sair, se aproveitar da situação e tentar sair. Como é que ele resolveu essa situação? Ele contratou ninjas, shinobis, para que eles matassem a Mariko, e aí ele não levaria a culpa. Diria que haviam sido os shinobis. Isso mostra o caráter desse personagem, o Ishido, enquanto um tirano que conseguiu subverter os outros regentes e que possivelmente, futuramente, irá matar também o futuro Taiko, que agora é um garoto, ainda tem que atingir 16 anos. Dentro dos planos dele, ele chega a propor inclusive casamento. Em momentos mais domésticos aqui dessa série, ele chega a propor casamento à Lady Oshiba, que é a mãe do não é príncipe propriamente, né? Mas é o herdeiro legítimo do trono. Ou seja, ele cria inúmeras situações para alcançar o poder. A única meta dele é alcançar o poder e se tornar um futuro Taiko ou até um Shogun, que a série mostra como um título que estava meio que apagado no Japão por ser um título muito perigoso. Ele envolvia muita guerra, muito conflito, né? Então, esses ninjas, esses shinobis percebem a Mariko, o Blackthorn utiliza daquela pistola, né? Consegue matar alguns shinobis, eles fogem junto com as outras mulheres, familiares do Toranaga, e ao mesmo tempo o Yabushige. O Yabushige dentro daquilo que nós já falamos, é um dos personagens mais interessantes da série, porque ele tem uma dubiedade, ele ora está a favor do Toranaga, ora está a favor do Ishido, ora ele está a favor dos interesses dele, ora ele está a favor dos interesses maiores do Bushido, do caráter do samurai, do seu povo, da sua aldeia, que é Izu, né? É um personagem interessante, é um personagem contraditório, e nesse momento ele trai a Mariko e o Blackthorn, e é ele que propicia, a mando do Ishido, deixar os shinobis entrarem.
E aí os shinobis encurralam o pessoal todo dentro de um quarto e colocam barris de explosivos para explodir o local e explodir todo mundo. E aí a Mariko, para salvar as pessoas, ela se põe na porta e recebe toda a carga de explosivos e acaba morrendo. O episódio termina justamente com essa morte dramática dessa que foi uma das personagens mais interessantes dessa série, que é a Mariko. Bom, pessoal, esse é um resumo, um breve resumo do episódio 9 dessa série incrível que é Shogun, de 2024. Eu espero futuramente poder trazer aí a análise do último episódio e aí fechar essa temporada 1. Temos no canal todos os outros comentários, desde o primeiro episódio. Cada comentário, cada episódio comentado em torno de 20 minutos ou um pouco menos, 15. E se você gostou, eu peço aquele básico. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar e vamos ficando por aqui. Muito obrigado.